Olá, investidores! Recebi diversas dúvidas aqui no canal de pessoas que têm suas economias em renda fixa, poupança, CDB, Tesouro Direto, e com a queda da taxa de juros tiveram os seus rendimentos reduzidos e agora são quase que obrigados a migrarem para renda variável. E qual é a forma correta de se fazer a migração da renda fixa para a renda variável? Neste vídeo vou detalhar e explicar a forma correta de se fazer, trazendo mais tranquilidade e confiança para o investidor. Pessoal, antes de sair comprando ações e fundos imobiliários, é importante que o investidor defina o quanto queira ter de sua carteira em renda variável, definindo assim uma carteira macro de quanto ele quer ter de renda fixa e renda variável. Para definir o quanto ele quer, ele tem que respeitar o seu perfil de investidor. O perfil de investidor é aquele que é determinado conforme a aceitação do risco. É verdade que muitas pessoas têm mais aceitação ao risco, mais aceitação às oscilações do mercado. São os perfis agressivos. Quando abrimos a conta na corretora, preenchemos aquele questionário e ao final nos dão um perfil de investidor. Uns são conservadores, o outro moderado e outros até agressivo. Então, quando a gente passa do moderado para o agressivo, a gente vai aumentando a percentagem em renda variável. Então, tem pessoas que têm mais aversão ao risco. Então, quando ela tem mais aversão ao risco, maior parte do seu capital tem que estar em renda fixa, certo? É muito importante que a pessoa esteja sempre à vontade com a sua carteira. Tá? Ela não tem que copiar os outros. Ah, não é porque tal pessoa tem 100% em renda variável, eu vou ter também. Não, não é assim. Na verdade, a pessoa ela tem que estar bem tranquila. Ela tem que fazer uma alocação da sua carteira de maneira que ela possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Então, primeiro passo é definir o quanto você quer ter em carteira de renda variável. Após definir o quanto você terá de renda variável em sua carteira, já é possível iniciar as compras dos ativos de ações e fundos imobiliários. Vamos imaginar que o investidor ele tenha determinado que terá em sua carteira 30% de renda variável e 70% de renda fixa. O importante é que essa migração, quando ela ocorre da renda fixa para a renda variável, ela tem que ocorrer aos poucos e não de maneira brusca. Vamos imaginar que esse investidor, ao determinar que ele terá 30% de renda variável, ele vá de uma vez só e compre os 30% de renda variável, de ações e fundos imobiliários. Caso ocorra uma oscilação negativa no mercado de maneira brusca e venha aí a cair 5, 10% a bolsa de valores, o que vai acontecer? Esse investidor ele vai ficar frustrado. Por quê? Porque ele vai ver boa parte do seu capital perdendo valor. Vamos imaginar que ao longo da vida ele conseguiu economizar 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil reais, que seja. Ele vai ver boa parte do seu patrimônio se desvalorizando. E muitas vezes esse investidor ele não está acostumado com a renda variável. Muitas vezes ele não está acostumado com essas oscilações. Ele estava acostumado com a renda fixa, que sempre cresce um pouquinho. E nunca viu o seu patrimônio cair assim de maneira brusca. Então, o importante é que essa migração ocorra paulatinamente, ou seja, aos poucos. Ele tem que determinar, se ele quer ter 30% de renda variável, ele vai dividir isso aí em 10 meses, 12 meses para fazer a entrada. E todo mês ele vai comprando. Então, no primeiro mês ele determina, vai lá, compra 2 ativos e fica com 5% da carteira em renda variável. No próximo mês ele compra mais 5%. E assim ele vai sempre acrescentando até chegar nos 30%. Vai ser o tempo necessário, né? Vamos imaginar que tenha 10 meses, aí 12 meses para ele fazer essa migração. É o tempo até para ele estudar, para ele se acostumar com a variação. Aquela pequena a variação que ocorra com o seu capital, pouca parte do seu capital,
e ocorra a variação, é um tempo aí necessário para ele se acostumar. Isso aí vai dando confiança para o investidor, para ele fazer os aportes mensais, ele ir aumentando, e até os aportes novos, né, que venham, ele pode estar incorporando na sua carteira. Isso é muito importante. Isso reduz o risco da carteira, traz mais confiança. Isso monta-se um perfil de investidor para o longo prazo. Não é aquele investidor que vai entrar na Bolsa de Valores em um mês, daqui 6 meses ele está fora porque ele perdeu seu patrimônio. Não, ele vai entrar aos poucos e vai construir o seu patrimônio ao longo do tempo. Pessoal, essa era a mensagem. Eu espero ter colaborado. Eu espero aqui comentários do que vocês acham, como tem que ser feita essa migração. Deixe aqui comentários no vídeo. Se inscrevam. Façam aí, acionam o sininho da notificação para receber os próximos vídeos. Curtam o vídeo. Eu agradeço. Até uma próxima.